Então, vamos lá. Eu estou botando uma lista de presença aí no chat, tá? Para vocês assinarem, quem não assinou ainda. Mas, tá. Não é para uma parte 2. Não, é para a aula toda. Se já assinou na primeira parte, tudo bem. Tá. Beleza? Professor, Ah, no comentário lá no final, só coloquei um ok. Se eu queria algo mais elaborado, comentário pode ignorar. beleza. É só para quem precisa dizer alguma coisa. Espera aí. Só para quem quer fazer alguma observação, não é para botar nada, não. Beleza. Então, como eu falei, agora vamos fazer a condição de que, e como a gente já pegou a ideia, ela é bem análoga, tá? Então, o roteiro igualzinho, só que em vez de domínio de integridade, a gente vai mostrar que Q é um corpo ordenado, beleza? Então, vamos lá. Então, a ideia, a gente quer agora passar de Z para Q. Então, formalmente, a gente considera que Z está totalmente construído e a gente quer construir Q, beleza? E uma maneira de pensar é qual é o atributo que a gente quer acrescentar em Q, né? Assim, ou seja, o que a gente quer inventar? A gente quer inventar a divisão, né? A gente quer inventar a possibilidade de dividir. Ou, equivalentemente, a gente quer incluir os inversos multiplicativos, pensando que dividir é multiplicar pelo inverso. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá. E aí também, da mesma forma, por que a ideia de equivalência é importante? Porque a gente não quer simplesmente, por exemplo, 2 dividido por 4. A gente poderia chamar 2 dividido por 4 de balãozinho, 3 dividido por 3 de estrelinha, mas que são novos objetos. Mas a gente quer que o novo objeto 2 dividido por 4 seja o mesmo novo objeto 3 dividido por 6. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por isso, a gente precisa da ideia de equivalência. Só que a gente não pode falar 2 dividido por 4 é igual a 3 dividido por 6, porque a gente estaria escrevendo uma igualdade entre aqueles justamente os objetos que não existem ainda e a gente quer definir. E aí a gente chega nessa maneira equivalente de escrever isso, que é o tal produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Só destacando que eu não gosto dessa maneira de falar, porque eu acho um decorebinha, né? Assim, uma coisinha. Mas só porque é uma frase que se usa, que eu estou só assim, destacando a analogia, que é isso que a gente está falando. Beleza? Que eu acho que esse produto meio igual a produto extremo ele é usado como uma maneira de decorar a regra de 3, sabe assim? Não é um pouco isso? Então, assim, os alunos até chamam de multiplicar em X. Aí eles Isso. querem fazer isso toda hora. É horrível. Enfim. E aí a gente chega nessa formulação aí da equivalência. Então, é com essa equivalência que apareceu agora aí na última linha que a gente vai trabalhar, tá de boa? Então, a gente vai definir, e aí tem essa pergunta, onde é que mora essa relação de equivalência, né? Então, da mesma maneira que a gente observou lá na construção de Z, aqui a gente não está fazendo a equivalência que a gente vai definir, não é uma equivalência entre números inteiros, é uma equivalência entre divisões ou entre frações, ou seja, entre pares de números inteiros. Tranquilo? Então, isso significa que o conjunto ambiente no qual nós vamos definir essa relação de equivalência não é Z, beleza? É quem? Z cartesiano Z, só que no segundo a gente tem que excluir o zero, né? Então vai ficar isso aqui, Z cartesiano Z estrela. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Tá?
E aí, nesse conjunto ambiente, a gente define essa relação de equivalência, tá? Então, a gente vai considerar que o par AB é equivalente ao par CD quando AD for igual a BC. E aí a gente vai definir as classes de equivalência associadas. Então, o que é uma classe de equivalência? É o conjunto de todos os pares que são equivalentes ao par AB. Tá de boa? Certo? Tá tranquilo? Tá, então, quem é a classe, por exemplo, 1, 2 barra? 1, 2 barra, falei uma bem boba, né? Assim. Mas, enfim, 1, 2 barra é o quê? É 2, 4, ela tem o 2, 4, 3, 6, menos 1, menos 2, beleza? 10, 20, tranquilo? 15, 30, beleza, pessoal? Então, são todas as frações equivalentes a 1, 2, tá de boa? E essa classe de equivalência, que é formada por todas as frações equivalentes a 1, 2, a gente vai chamar de um número racional. Tranquilo? Então, esses pares, que a gente pode chamar de frações, são representantes de um mesmo número racional. Beleza? Então, eu posso pensar que 1, 2, 2, 4, 3, 6, etc., são representantes de um mesmo número racional. Beleza? Tá tranquilo, pessoal? Tá? Então, reparem só. E aí eu vou chamar que desse conjunto quociente aí. Z asterisco, Z estrela, quociente, essa relação. Então, reparem o seguinte, que até aqui tem uma analogia total com a construção de Z. Só que a linguagem que a gente usa quando a gente fala da construção formal de Q, ela é muito mais próxima da linguagem que a gente usa na educação básica. Beleza? Preste atenção na frase que eu acabei de falar. A classe de equivalência é um número racional e os pares são os representantes desse número racional. Né? Isso é muito, muito próximo do que a gente fala quando a gente fala de fração equivalente na educação básica. Tá de boa, pessoal? Certo? Por quê? E por que essa aproximação com a linguagem da educação básica é muito maior? Por aquele motivo que a gente já discutiu. Porque no caso da construção de Q, diferentemente da construção de Z, a gente não pode abandonar a notação de equivalência, porque não tem outra notação mais simples, é essa mesmo. Tá? Então, vamos lá. Então, é isso aí. Beleza, pessoal? Isso tudo, vê se está de boa isso aí. Então, a gente vai pensar num par AB como uma fração A sobre B, né? Por isso tem que ser um par ordenado, porque agora a gente está falando o primeiro coordenada desse par vai ser o numerador e a segunda vai ser o denominador. Tá de boa isso, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá? Então vamos lá. Peraí. Então vamos lá. Tá, então isso aí, eu vou passar batido, tá? Porque é igualzinho, tá? Isso aí tudo já falei. Então agora a gente construiu aquela coisa, construiu o Q como conjunto. Agora mostrar que Q é um corpo. O que significa mostrar que Q é um corpo? Primeiro, definir as operações. Tranquilo? Segundo, mostrar que essas operações satisfazem aquelas propriedades todas. Tá? Então, lembrando, o que é um corpo? Beleza? Um corpo é um anel comutativo com unidade e com inversos multiplicativos. Tranquilo? Quando eu falo com inversos multiplicativos, quer dizer o quê? Que todo elemento diferente de zero tem um inverso multiplicativo. Tá? Bom, e aí, como é que a gente define as operações? Eu vou pensar da mesma maneira que eu pensei quando eu defini as operações em Z, beleza?
Então, eu estou pensando, o que é esse? O que eu tenho que pensar quando eu escrevo AB barra e CD barra? Eu vou pensar que o AB barra, essa classe, representa a fração A sobre B, e o outro representa a fração C sobre D, beleza? E aí eu vou somar frações e eu quero expressar esse resultado como classe também. Então, vai ficar assim, beleza? E a mesma coisa o produto. Tranquilo, pessoal? Certo? E aí, vamos lá. A isso a gente escreve essa definição. E aí tem aquela questão, né? Para escrever, para essa definição, para eu ter permissão de escrever essa definição, ou seja, para que a adição e a multiplicação eu tenha garantia que elas estão bem definidas, eu tenho que mostrar antes esse teorema aí. Esse teorema diz que essas operações, que a definição dessas operações independe do representante. Então, se eu escolher dois representantes de uma mesma classe, eu somar e multiplicar usando qualquer um deles, eu vou chegar no mesmo resultado. Tá de boa? Então, isso tudo análogo, isso totalmente análogo, certo? Alguma dúvida? Só tem um problema de digitação ali que ficou N cartesiano N, mas é Z cartesiano Z estrela, né, que são os pares. Onde? No teorema que deve ser demonstrado antes de enunciar, na primeira linha. Sejam esses 4 pares ali. Beleza, obrigado, Arthur. Vou consertar isso. Deixa eu anotar aqui. Vou consertar depois. Qual é esse slide? 33, né? É porque é muito slide, muito símbolo. É muito fácil passar batido muitas coisas assim. Sim. E muitas vezes, sendo muita coisa matemática, vale a pena copiar o que a gente já escreveu antes e colar e só modificar o que precisa, né? Que é exatamente o que eu faço, né? Óbvio. Eu não vou digitar isso tudo de novo. Claro, ninguém digita tudo do zero. Beleza, vou consertar. Por isso que eu fico aqui olhando na outra tela o slide para ir devagar, porque às vezes eu também me perco. Isso aí. Mas beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Então vamos lá. Bom, aí mostrar que é um corpo. Tipo assim, botei um exemplo aí que é a comutatividade, que é bem fácil. Então aí tem aquela coisa também, né, que eu tenho que usar símbolos diferentes. Até eu fazer o isomorfismo, eu tenho que usar um símbolo para as operações em Q e outro símbolo para as operações de Z, né? Porque as operações de Z já estão construídas, as operações de Q estão em construção. Então, isso é o primeiro motivo pelo qual eu tenho que usar símbolos diferentes. E, segundo lugar, porque depois eu vou mostrar que uma é extensão da outra, tá certo? Bom, então isso aí é só um exemplo de mostrar a comutatividade. Então, repara que eu estou usando a soma e quando eu passo para dentro das coordenadas, o que eu tenho aqui são as operações em Q. Essas eu posso... em Z, que são as 100 bolinhas em volta. Então, essas eu posso, à vontade, somar, subtrair. Beleza, Arthur? Não, é só que você colocando esse símbolo diferente, enfatizando, todas as vezes eu acho legal você fazer isso, justamente porque no final das contas acaba que escrever um símbolo só é meio que um teorema, né? Todos os símbolos diferentes que eu usei, no fundo, são amalgamados no mesmo por conta da construção das coisas, né? Pois é. Mas eu acho que é importante entender por que a gente tem que usar provisoriamente esse símbolo diferente. Exato. Não, mas é que eu nunca pensei como teorema, por isso que eu estou fazendo um comentário. Seria assim, o teorema do símbolo da adição, sabe? Dá para usar um só, né? Sim, legal.
Bom, e aí a definição, a demonstração completa desse teorema seria todas aquelas propriedades, tá? Comutatividade, associatividade, elemento, que eu não vou fazer isso, eu não estou louco. Aí, Mas e só... esse livro que vai sair, então? Hã? Esse livro que vai sair, tá sem data ali, né? Sim, Ah, prelo. Mas esse livro vai sair, tá? Mas tem aquele livro que tem todas essas demonstrações, tá? Que é do... Esqueci o nome. Aquele azulzinho. essa fica como exercício até o livro sair. Bom, e quem é o inverso multiplicativo de AB? É BA, tá de boa? Alguma dúvida nisso? Aí é tipo fração mesmo, a ideia de fração mesmo, tá? E tem um comentário também que dá para, da mesma coisa que a gente fez com as classes de equivalência para construir dos inteiros, né, usando os naturais, uns pares ordenados, como que são pares, também dá para fazer o mesmo esquema. Aí eu já procurei, eu vou mandar aqui a imagem que tem na Wikipédia, e aí, em vez de ser só o primeiro quadrante, né, para ser os naturais, cartesianos naturais, né, é com os inteiros, só excluindo o zero no caso da segunda coordenada, né? Então ficam classes de equivalência assim que são diagonais. Peraí. Manda aí. Eu vou botar essas figurinhas no PowerPoint. E aquela simbologia do elevado a -1 ainda não tem nada a ver com a potenciação, é só uma simbologia. Óbvio. A simbologia de inverso multiplicativo, né? Exatamente. Como o sinal de menos é uma simbologia de inverso aditivo que depois ele se unifica, né, com a operação. Beleza? Então, e aí... Bom, aí mostrei que é um corpo, né? Faz de conta que eu mostrei, que seria mostrar esse teorema aí todo. Aí isso aí eu vou passar voado mesmo, tá? Porque é igualzinho. Mostrar que é um corpo ordenado, é mostrar que tem uma ordem, a relação de ordem que eu vou definir, tarará, tarará, e mostrar que ela tem todas aquelas propriedades. Pronto. Tranquilo, pessoal? Posso passar voado nisso aí, porque realmente tem nenhuma observação relevante, tá? E agora, a inclusão de Z em Q, que também é a mesma coisa, a gente vai... Arthur. Eu acho que a única, no fundo, assim, comentário relevante seria o que eu falei antes, que foi justamente difícil de achar, que é a construção do Dedekind, copiando o Hamilton nos complexos, né? É interessante ver como, historicamente, a construção geométrica dos complexos que influenciou a construção formal desses caras, né? Que é copiando tudo um do outro, assim. Se a gente tivesse visto primeiro a construção dos complexos como pares ordenados de maneira formal, você ia ter passado também batido na do Z, né? Isso aí. Com certeza. Pois é. Bacana. É que a gente... E seria um caminho legal justamente porque dos complexos a gente já está mais acostumado porque tem um símbolo diferente que é o I, né? Isso. Para representar já o par, né? Isso Então, aí. talvez pedagogicamente fosse interessante ir no sentido histórico e não lógico. Sim, com certeza. Eu não tinha pensado nesse caminho. É porque, assim, é uma opção não aprofundar, falar sobre complexos aqui, né? Mas, assim... sim. Uhum. Não, mas eu digo para ilustrar o processo de construção de classe de equivalência usando um conjunto dado, né? Não, com certeza. Seria muito legal. Beleza? Leandro, queria falar, não. Não. Eu ia falar a mesma coisa que o Arthur falou sobre... Seria interessante a gente fazer essa construção a partir da evolução histórica, mas o Arthur já foi bem mais profundo que eu nesse sentido. Isso. Enfim, mas muito bacana. Pô, linda essa imagem que o Arthur mandou agora. Mas olha só. Quer dizer que a construção dos complexos é que deu a ideia para a construção dos outros conjuntos, né? Utilizando essa notação de pares ordenados, dos inteiros e racionais.
Que loucura, nunca ia poder imaginar nunca isso. Não, e foi décadas de diferença em contextos diferentes, porque o Hamilton construiu os complexos como pares de reais, porque no contexto dele fazia sentido isso, porque era uma coisa discutida, né? Como construir os complexos, porque ainda tinha aquele bafafá de, nossa, isso é número, não é? Que coisa estranha é essa, né? E aí, dada a representação geométrica, ele teve a ideia de fazer a construção também algébrica. E aí, décadas se passaram, ninguém se preocupava em querer construir de uma maneira formal os inteiros e os racionais, até o Dedekind. E aí, quando o Dedekind pensou no contexto de N e de R e de C, ele pensou, espera, por que não de Z e de Q? E aí ele pegou a ideia e fez essa construção que a gente está vendo agora. Que maneiro. E para ver como as pessoas contextualizam as coisas, né? Não é do nada, não é jogado, assim, não é uma construção de maluco formal, assim. Isso eu também não sabia, não, estou sabendo agora. Eu vou depois colocar no Classroom a referência do Leo Corey que eu falei antes. Legal. Bom, mas aí agora a gente vai fazer aquela mesma coisa, né? A gente vai incluir Z dentro de Q, beleza? E aí fazendo aquela coisa de isomorfismo. Então a gente vai identificar dentro dos racionais esse conjunto aí que eu estou chamando de Z barra, que são o quê? São as frações com denominador 1, beleza? Que a gente vai identificar com os inteiros, beleza? E aí eu vou fazer aquele mesmo processo também que a gente fez no outro. De um lado eu tenho Z, do outro lado eu tenho Z barra. Então, primeira coisa é identificar uma bijeção. Mas uma bijeção é uma equivalência entre conjuntos, né? Entre elementos. Eu quero uma equivalência entre estruturas, que é o que eu chamo de isomorfismo, né? Então, eu chamei de psi, essa bijeção, e aí eu vou mostrar que somar de um lado é a mesma coisa que somar do outro, né? Lembrando que eu estou o tempo todo identificando o número inteiro n com a fração n,1, beleza? Ou seja, o número racional n sobre 1. Tranquilo? Então, somar de um lado é a mesma coisa que somar do outro, multiplicar de um lado é a mesma coisa que multiplicar do outro, e comparar de um lado é a mesma coisa que comparar do outro. Tranquilo? Com isso, eu tenho esse teorema, certo? Que esse conjunto que eu estou chamando de Z barra é isomorfo a Z, esse subconjunto de Q. Então, Q contém uma cópia isomorfa de Z, beleza? Então, posso falar que Z é isomorfo a Z barra ou que Z é igual a Z barra menos de isomorfismo. Com isso, eu posso identificar esses conjuntos e não preciso mais diferenciar essa notação aí. Alguém levantou a mão? Eu levantei, mas eu tirei porque você estava terminando de falar. Pode falar. Não, é só que se vocês verem a imagem que eu mandei, é legal mesmo, porque mostra que se essa representação de pares, né, se no primeiro quadrante ele continua para o terceiro e o que está no segundo para o quarto e vice-versa, né? Isso. Então, fração com positivo e positivo está no mesmo que negativo com negativo. Isso. Né? E quando muda também do outro lado. Então, aí também mostra isso, assim, nesse desenho. Então, quadrantes pares e quadrantes ímpares, né? Mesmo sinal e sinais opostos. E além disso, está colorido, né? Esse desenho, diferente do outro. Esse está mais. Bom, e aí essa parada aí, que é idêntica, tá? Então, inicialmente eu tenho o Z aqui, o Q aqui, aí eu puxo o Z para dentro de Q, e é aquilo que eu já comentei, né? A relevância disso para a educação básica é que eu acho que cada passagem o aluno ressignifica os números, tá? Então, de fato, eu tenho que ter atenção a isso na escola, que uma coisa é o 3, outra coisa é o 3 sobre 1. Então, de novo, o aluno que não identifica o 3 com o 3 sobre 1 tem toda a razão de não identificar. A gente tem que trabalhar essa identificação.
Diego. Diego. Desculpa, demorei aqui para apertar no. Vamos lá. Então, essa classe de equivalência N1 é um exemplo, né? 4 sobre 1. Né? Eu já estou incluindo nela o 8 sobre 2. Claro, sim. A classe é todo mundo que é equivalente ao 4 sobre 1. Sim. É o E mesmo agora, sistema dos inteiros, né? isso. E agora, ao fazer esse isomorfismo, eu estou identificando essa classe com o número inteiro 4. Certo? Beleza? Então, a gente vai ter isso aí agora, né? Estou considerando agora o Z como subconjunto de Q, porque ele está identificado isomorficamente com aquele subconjunto de Q lá. Beleza, pessoal? Professor, eu tenho que fazer o mesmo sistema isomórfico de N em relação a Q também? Não, porque N já está incluído em Z. Eu já incluí na construção anterior. Então N já está aí dentro. Quando eu incluo Z em Q, o N já vem junto, tá? Porque ele já está incluído em Z. Perfeito. Beleza? Perfeito. Bom, mas a principal mensagem que eu acho aqui que é o seguinte, que essas, só destacando, tá? Uma coisa que eu já falei na primeira parte da aula, essas inclusões não são naturais, não são assim a única maneira de organizar as coisas. A gente, na matemática contemporânea, acha conveniente fazer essas inclusões. Beleza? Tranquilo? Tá? Sim. A minha dúvida, ela advém do seguinte, que eu pensei que a gente ia ter que fazer também, né? Uhum. Por exemplo, natural sobre 1, né? Aí depois natural sobre natural equivalente. Não, Eu então, pensei que ia ter que utilizar o mesmo método de construção. não, mas é porque a gente já fez isso, né? Então, assim, os naturais já estão identificados com os inteiros positivos. Aí, quando eu identifico os inteiros com as frações do denominador 1, isso já vem, entendeu? Entendi. Beleza? Mas o que eu quero dizer aqui é isso. Isso não é a única maneira possível, não é a maneira certa, não é a melhor maneira, não é a única maneira, é a maneira como se faz na matemática contemporânea. Na matemática Entendi. contemporânea é uma escolha cultural a gente considerar os conjuntos numéricos como extensões algébricas sucessivas uns dos outros. Beleza? Entendi. Porque ali, então, o isomórfico de N em Z já vai estar um sobre o outro ali na hora de fazer a construção, certo? Sim, certo. Isso aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá. Então, agora, destacando novamente aquilo que a gente falou, eu estou resgatando aqui aquele teorema que vale nos inteiros, beleza? Certo? Uma e somente uma das alternativas. E nos racionais não vale um teorema análogo. O que seria um teorema análogo? Seria dizer, da mesma maneira que eu estou dizendo que nos inteiros, todo número inteiro ou é um natural ou é um inverso aditivo de natural. Beleza? O que seria o análogo aí? Seria dizer que todo número racional ou é um inteiro, que é uma coisa n,1, que é n sobre 1, ou um inverso multiplicativo de um inteiro, que é 1 sobre n. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Só que isso não é verdade, isso não vale. Então, existem números racionais que não são nem inteiros, nem inversos multiplicativos de inteiro. Tá? Então, quando eu passo de n para z,
eu incluo os inversos aditivos e somente eles. Quando eu passo de Z para Q, eu incluo os inversos multiplicativos e vários outros caras que eu tenho que inventar, que eu tenho que definir por uma questão de consistência algébrica, porque eu preciso deles para que as operações fiquem amarradas, tá? Beleza? Tranquilo? Tá claro isso? Sim. E aí, isso tem a ver, que lembra quando eu falei um tempão atrás que a divisibilidade é uma relação de ordem, porque ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva? Tranquilo? Certo? E aí, o fato de não valer essa analogia tem a ver com o fato da divisibilidade não ser uma relação tricotômica. Tranquilo? Tá? Porque, veja bem, se eu pego um número racional AB qualquer, beleza? Tranquilo? Número racional A sobre B. Quando é que esse número racional é equivalente a N sobre 1? Quando B divide A, concorda? Tipo 8 meios. Tranquilo, pessoal? Então, quando é que um número racional é um número inteiro? Quando o numerador é múltiplo do denominador. Tá beleza? Certo? E quando é que um número racional é o inverso de um número inteiro? Ao contrário disso, quando o denominador é múltiplo do numerador. Beleza? Tipo 4/16 avos. Tá de boa, pessoal? Certo? Sim. Uhum. Que eu pego dois números inteiros quaisquer. A relação de divisibilidade não é tricotômica. Então, se eu pegar dois números inteiros quaisquer, pode ser que que A não seja divisor de B, nem B seja divisor de A. Isso quer dizer que ela não é tricotômica. Beleza? Tranquilo? Então, isso tem a ver com o fato desse teorema valer em Z, porque na demonstração dele eu uso a tricotomia da relação de ordem. Tranquilo? Certo? Agora, nos racionais, isso vem da divisibilidade, mas como a divisibilidade não é tricotômica, não vale isso. Beleza? Tranquilo? Uhum. Então, a passagem de N para Z tem a ver com a relação de ordem, no fundo. E a passagem de Z para Q tem a ver com a divisibilidade, porque num eu estou somando, no outro eu estou num eu estou subtraindo, no outro eu estou dividindo. Fez sentido isso? Leandro, quer falar? Não, não. Diego. O que eu estou entendendo aí é o seguinte, né? Ver se eu estou entendendo certo. Uhum. Bom, a tricotomia seria dizer que ou eles são iguais, não é isso? Uhum. Ou B divide A ou A divide B. Isso, que é falso. Então não é tricotômico. Porque nem sempre A vai dividir B e nem sempre B vai dividir A. Exato. Agora, lá na relação de ordens naturais é tricotômica. Ou A é maior do que B ou B é maior do que A. Por isso, Beleza. eu consigo demonstrar aquele teorema no caso dos inteiros e não consigo demonstrar o teorema análogo no caso dos racionais. Beleza? Porque eu estou falando de divisão agora. Arthur. Eu estava olhando o desenho que eu mandei, porque eu também estou pensando algumas coisas assim pela primeira vez, né? Uhum. E aí o teorema ali de cima que vale, a gente olhou lá no desenho e viu como ele vale pelo desenho. Eu acho que é interessante olhar o desenho do caso racional para ver como nesse desenho ele não vale. Legal, também. Então talvez valha. Se você abrir, talvez fosse interessante. Porque o negócio é olhar a classe de representantes desses caras que você falou, que existem alguns elementos que não são da forma n,1 barra, nem 1,n barra. E aí a gente olha todos os elementos possíveis nesse desenho, se der,
Quer dizer, não sei para todo mundo, mas se der para aumentar um pouco, seria melhor. Eu não sei aumentar isso aqui. Não, tudo bem, tá. Mas aí todo mundo consegue É só usar o imaginar Ctrl também. mais que você aumenta a tela. Mais? É. Tá. Fala aí, Arthur. Não, ó, pega, por exemplo, os caras da forma n,1 barra, né? Então, a segunda coordenada é o 1. Então, o y aqui, se eu chamar de eixo x e y de maneira usual, né? Eu estou pegando o y igual a 1. Então, essa primeira linha, seria essa primeira linha horizontal, né? Sem ser no zero. E, no caso do 1,n, seria a primeira linha vertical, sem ser no eixo y, né? A direita. Uhum. E aí, se você pega, por exemplo, o cara 2,3, que vai no x, no 2, e vai no y3, que é o 2/3, e você vê que, tipo, essas linhas, horizontal e vertical, não tem, porque essas linhas das classes de equivalência, elas não estão pontilhadas que nem no outro desenho. Então, no outro desenho é legal que é pontilhado, que é meio que mostrando que está conectando os pontos. Aí parece que é um contínuo, que é uma reta, né? Mas não é. São os pontinhos ali que estão na mesma classe. E aí a gente vê que, se eu pegar essas duas retas verticais e horizontais que eu falei, não vai ter uma intersecção no pontinho da classe do 2/3. Então, Legal. o 2/3 escapa dessa representação. Bacana. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Nossa, eu achei legal. Vai ser super legal. Super e legal, porque eu sempre vi de maneira algébrica essas construções, mas assim fica geométrico também, né? Sim, E olhando para o espaço quociente. Exato. Como eu fiquei Então, vendo também... Como eu fiquei vendo a outra representação lá que você colocou também, eu fiquei vendo geometricamente, né? Porque eu não tinha pensado geometricamente. É muito barato ver a parte geométrica também, né? Exato. E aproveitando aquela minha frase daquele outro dia que fez um sucesso, que é do Atia, na verdade, né? O Atia falar que vendo essa imagem a gente não está perdendo a nossa alma, né? Vendendo a alma. Legal. Muito bacana. Então, isso aí é assim, uma coisa que a gente pensa às vezes que é uma coisa trivial da educação básica que nos leva a várias reflexões inesperadas, né? Exato. E mostra como algumas coisas não são naturais no primeiro encontro, assim, né? E eu acho que é legal o formalismo. Historicamente, o Arthur e o Léo estão bagunçando minha cabeça, graças a Deus, eu acho que é muito bom, mas bagunçando a minha cabeça, então, de ordenação histórica mesmo, né? Porque quando é que eu podia imaginar que os complexos foram construídos primeiro e depois, né? Porque a gente estuda, né, de uma forma como se a cronologia fosse daquela forma, como se historicamente, né, se arruma pedagogicamente para ensinar de uma maneira que historicamente muitas vezes não aconteceu daquela forma, de jeito nenhum, né? Tem vários caminhos, né? Por exemplo, logicamente é o que sempre apresentam para a gente, porque, na minha opinião, é o mais fácil, assim, né? Então, NZQRC, né? Ponto. Nunca falam dos meus amiguinhos quaternos, nem dos octônios, mas se você pensar historicamente de maneira formal, aí a gente tem o quê? Seria C, talvez N, R, Z e Q, talvez, nessa ordem. Mas se fosse de maneira assim, de trabalhar com os números, sem ser nesse formalismo que a gente está falando, seria o quê? Os naturais, aí depois talvez os racionais positivos, porque negativo também sempre foi muito um bafafá, né? E aí depois talvez colocando os negativos junto com fração, e aí depois complexo, ou antes real. Nessa eu não sabia, eu teria que pensar mais para fazer uma cronologia, porque é mais bagunçado, né? Arthur, diga. Tem como repetir a ordem de construção que você falou mesmo? Só para registrar. Logicamente é do jeito
que a gente faz de N, Z, Q, R, né, e C, mas formalmente eu acho, mas eu teria que ver as datas de construção dos naturais, dos reais, e essa data que eu falei do Dedekind construindo os inteiros e racionais. Então, assim, módulo, o fato de que eu não sei essas datas, o que eu estou especulando formalmente, né? Nesse formalismo que a gente está discutindo, a ordem seria C, aí depois talvez N, e aí R, aí depois Z, e depois Q. Maneiro. Ah, não, calma. E Q e Z é do contrário, porque o Dedekind primeiro pensou como construir os racionais, depois os inteiros. Então seria C, N, R, Q e Z. Os inteiros são os últimos. Legal. Até Esse porque exercício é muito legal, né? demoraram também bastante para aceitar o número negativo como número também, né? Sim. Teve essa Também. questão também, né? Exato. Bom, eu acho que eu já falei que eu queria mostrar, Vitor, mas é porque eu achei muito legal ver isso na representação, que fica claro, de certa forma, também, né? Vendo essa interseção. Muito legal. Valeu, Arthur. Só lembrando, pessoal, da lista de presença, tá? Que está aí no chat. Então. Calma aí, cadê o nome? Então, aí agora eu botei epílogo por enquanto. Obviamente não é o epílogo da disciplina, tá? Uhum. É porque nessa parte... Calma, peraí que eu botei o arquivo errado aqui, só um minuto. Pronto. É porque agora, nessa parte, a gente vai fazer uma pausa para reflexão, porque a próximo passo, que não vai ser hoje, a gente vai construir R. E aí a construção de R, a gente tem que fazer parar e pensar onde a gente está, né? Porque é o coração dessa disciplina, tá? A construção de R, tá? Na verdade, antes disso, a gente, na aula que vem, vai falar um pouco do conceito de infinito, tá? Vai falar de números transfinitos, essas coisas. E aí, que aí também não enumeráveis, isso também vai ser importante para a construção de R. Mas, enfim. Então, a gente está falando das estruturas numéricas como extensão uma da outra. Então, só recapitulando o caminho que nós seguimos na disciplina até agora. Então, a gente começa com N, construído com axiomas de Peano, e a gente define uma relação de equivalência, que eu usei aquele símbolo lá, né? E a gente chega em Z, beleza? O que a gente faz quando a gente passa de N para Z, né? Então, só é importante assim, ter essa visão global do que a gente fez, do caminho que a gente percorreu até agora, do caminho formal que a gente percorreu até agora, antes de continuar esse caminho para chegar nos reais, que, como eu disse, agora é um passo fundamental, tá? Então, a gente fez a inclusão dos inversos aditivos somente esses, né, como eu falei. Então, eu posso pensar nisso pensando assim, Z eu acho que essa maneira de pensar ajuda a organizar as ideias, tá? Eu posso pensar que Z é o menor anel que estende N, beleza? O que eu quero dizer com essa frase? Que Z é o menor anel que estende N. Lembrando, por que N não é um anel? Tá? Porque N não tem inversos aditivos. Tranquilo? O que impede N de ser um anel é somente isso. Tranquilo? Beleza? Porque ele tem todas as outras coisas. Ele tem associatividade, comutatividade, aquelas distributividade, aquelas propriedades todas. Tranquilo? Unidade, não tem divisores de zero. Então, ele só não tem inversos aditivos. Beleza? Então, quando eu pego os naturais
e coloco os inversos aditivos e faço uma construção de forma que isso tenha consistência algébrica, ou seja, o que é consistência algébrica? Que as operações estejam bem definidas, bem comportadas, sejam extensões das operações de N, que foi essa construção toda que a gente fez. Beleza? Então, eu estou estendendo N, beleza? De forma que eu obtenha que essa extensão seja um anel. Tranquilo? Então, nesse sentido que eu estou dizendo que Z é o menor anel que estende N, ou seja, é a estrutura algébrica mínima que eu tenho que ter para estender N, preservando as suas operações e ter inversos aditivos. Fez sentido isso? Sim, pessoal. Ou, em outras palavras, qualquer outro anel que estender N conterá Z, será maior do que Z nesse sentido, no sentido da inclusão, beleza? Por exemplo, Q também é um anel, certo? E também estende N. Só que ele também é maior do que Z, ele estende Z também, beleza, pessoal? Tá de boa? Eu ia dar como exemplo os inteiros gaussianos, né? Que é o Z adjunto do I, né? Isso. Ótimo, beleza. Deixa eu botar outra coisa aí para você falar isso, Arthur. E aí, continuando esse caminho. Professor, ele então vai ser o menor porque qualquer outro que estender vai conter o Z. Exatamente. Isso. Então. Aí tem o Q, mas tem outras possibilidades, como o Arthur mencionou, né? Os Z's gaussianos. Isso, perfeito. Incluem o I, né? Isso. Não. Poderia ter os inteiros de Eisenstein também. Enfim, mas olha só, vamos só falar uma coisa, quero voltar a isso, tá? Olha só. Da mesma forma, agora eu vou passar de Z para Q, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu quero Q é um corpo. Então, o que eu quero? O que falta em Z para Z ter um corpo? Para Z ser um corpo? Inversos multiplicativos. Então, eu incluo os inversos multiplicativos. E aí é diferente de Z e vários outros elementos, que não são inversos multiplicativos, né? Aquela coisa que a gente já falou bastante. Z é só os inversos aditivos, Q são não. Então, eu posso pensar que Q é o menor corpo que estende Z. Ou seja, é a estrutura algébrica mínima que estende as operações de Z e que tem inversos multiplicativos. Beleza? Tranquilo? Aí, então, Q é o corpo, a menor estrutura possível. Beleza? E aí, depois de Q, da mesma forma que o Arthur falou nos inteiros gaussianos, vai ter aqueles corpos de adjunção, Q raiz de 2, que são outros algébricos, também é um corpo que é maior do que os racionais e que também estende N. Mas os racionais é o menor corpo que estende N. Beleza? Então, eu acho que isso aí dá uma visão global bacana, porque eu começo com os naturais, que são os números mais básicos, né? Os números de contagem. Beleza? Aí eu estendo para ter inversos aditivos. Qual é o mínimo que eu preciso para isso? Os inteiros. Depois eu estendo para ter inversos multiplicativos. Qual é o mínimo que eu preciso para isso? Os racionais. Beleza? Tranquilo? Então, o menor anel que estende N, o menor corpo que estende Z. Diego. Aí, para provar que ele é o menor, basta provar que dentro daquele anel está contido, por exemplo, no caso, está contido inteiro, né? No caso vamos lá, Z é o conjunto que estende N, né? Mas é o menor anel, certo? Então, basta provar que ali dentro está de qualquer outro está dentro do próprio Z. Né? Isso. Então, para provar que é o menor, né? O que quer dizer menor? É menor no sentido da inclusão, tá? Então, provar que é o menor anel seria provar, eu pego outro anel que estende N,
ele contém Z, ele estende Z. Da mesma forma, se eu pegar qualquer corpo que estende Z, ele também estende Q. Beleza? Certo? Nesse sentido. Beleza. Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Essa ideia, inclusive, do menor corpo que estende Z, tem até um nome mais genérico para isso, que é o chamado corpo de frações de um domínio. Lembra que eu falei que Z é um domínio de integridade? Sempre que eu tenho domínio de integridade, eu posso fazer uma construção análoga a essa que a gente fez e ter o corpo de frações daquele domínio. Então, Q é o corpo de frações de Z. Mas se eu tiver lá polinômios, que também é um domínio de integridade, eu posso construir o corpo de frações de polinômios, que são as funções racionais, por exemplo. Beleza, pessoal? Tá, mas no caso dos números, eu tenho essa visão global. Tá, beleza? Tranquilo? E por que essa... Então, por isso que eu falei epílogo, por enquanto, para dar uma situada onde a gente está, beleza? Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer estender Q, mas estender em outro sentido. Porque até aí a gente repara, a gente está falando de extensões algébricas. Todo mundo percebe isso? Por quê? Porque a extensão de N para Z é com base numa ideia de inverso aditivo e a outra inverso multiplicativo. Então, a gente está falando de extensões baseadas em ideias algébricas. Tá de boa? Certo? Agora, para chegar em R, a gente vai falar da ideia de completamento topológico, que não é uma ideia algébrica. Então, quando a gente falar em R, a gente vai falar muito sobre isso. Fez sentido? Tá? Qual é a ideia de completamento topológico? Então, a gente vai falar muito agora o que significa completude, né? Que a gente fala R é um corpo ordenado completo. O que é esse negócio de completo? Beleza? Tranquilo? Tranquilo não, né? Porque eu acho que isso não é nada tranquilo, mas... Enfim, mas está fazendo sentido? Sim. Tá. Então, olha só. Eu posso pensar assim, o que são os números reais? Né? Os números reais eu quero eles para representar qualquer medida. Beleza? Tranquilo? Aí, para representar qualquer medida, por que eu tenho que ir além dos racionais? Por exemplo, porque eu já sei que a diagonal do quadrado é incomensurável em relação ao seu lado. Então, se eu quiser um objeto matemático que seja capaz de representar a medida da diagonal do quadrado, eu sei que os racionais não são suficientes. Tá de boa isso? A gente já demonstrou isso. Beleza, pessoal? Tá de boa, pessoal? Quem tá calado aí, tá? Viagem, tá tranquilo. Tá mesmo? Podem falar, hein? Tá. Mas seria para representar qualquer medida, teria, por exemplo, porque não temos só medidas, né? Seria essa minha Como assim? indagação, né? Um exemplo, taxa de variação. Então, mas isso seria uma maneira de pensar, é pensar na medida, beleza? Beleza. Aí depois isso pode ter uma interpretação como taxa de variação também. A gente vai falar bastante disso. E aí a gente vai chegar em R. Tranquilo? Então, pensando nessa ideia de estrutura mínima, tá? Menor anel, menor corpo, o que é R? É a menor estrutura que estende os racionais e que é completo. O que quer dizer completo? Ele é suficiente para representar qualquer medida, estendendo os racionais. Então, a gente vai estender os racionais com essa topologia dos racionais, tá? E vai chegar em R. Então, R é o menor corpo completo que estende Q. Beleza? Tá fazendo sentido? Então, tem o Q e eu vou completar Q, no sentido de incluir as medidas que não podem ser representadas como números racionais.
Beleza? Tranquilo? Aí eu tenho certeza, beleza, pessoal, que o que o Arthur vai falar agora é que eu posso completar aqui com outras topologias. Não, então, eu acho, eu não lembro, porque R é um corpo completo, ordenado, né? Arquimediano. Eu acho que o fato de ser ordenado implica arquimediano, né? Eu não lembro isso. Acho que sim. Mas, enfim, o fato é que é ordenado e arquimediano. Então, ele é o menor cara que é um corpo ordenado que estende Q. Mas os p-ádicos, eles são completos também, né? Só que eles não são arquimedianos. Eu não lembro questão de ordem nos p-ádicos, mas, assim, não basta ser completo para ser o menor que estende Q, né? Mas os p-ádicos têm outra topologia, né? Sim. Então, depois você pode falar dos p-ádicos, Arthur, se você quiser. Desculpa, é que eu gostaria bastante se você um dia pudesse falar dos p-ádicos. Então, acho que depois de fazer a construção... surreais que você falou, eu não tenho nem ideia do que seja. Então, eu acho assim, no espírito do que o Vitor fez de Z para Q, de construir Z da maneira que a gente fez e Q ter sido relâmpago, eu acho que a gente construindo R, que nem a gente vai fazer, dá para construir os p-ádicos de maneira relâmpago. Então, eu posso anotar isso depois pensando nisso, assim. Ótimo. Beleza. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, Vitor. Você vai construir os reais também como espaço quociente, etc, etc. Não, né? É claro que sim, mas eu digo você vai usar sequências de Cauchy? Não, a princípio eu vou usar corda de Dedekind, né? Porque sequência de Cauchy. Mas corda de Dedekind é super árduo, né? Então. É porque eu estou perguntando isso. Na verdade, o bom seria se fosse das duas maneiras. Não, mas eu uso sequência de Cauchy também. Tá. Então, porque eu acho que dá para construir de maneira relâmpago os p-ádicos, se for fazer um análogo de espaço quociente de sequências de Cauchy, mas se for usar corte de Dedekind de maneira relâmpago, que eu acho que daria para fazer, mas aí eu não sei se seria relâmpago, mas eu teria que pensar, construir os números surreais. Porque é meio que uma generalização disso, sim. Beleza. Então, corda de Dedekind não é com relação de equivalência, na verdade, né? E sequência de Cauchy só que sequência de Cauchy é um caminho mais longo, né? Porque você tem que definir sequências racionais primeiro. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso tudo. Tá bom. Eu não vou fazer as demonstrações todas, porque as demonstrações com corda de Dedekind são super técnicas, né? Assim, eu vou falar só a ideia de corda de Dedekind, certo? E aí depois eu vou falar a ideia de Cauchy também. Beleza? Por quê? Porque o principal disso é que quando na construção de R, a gente quer chegar à completude, certo? E existem diferentes caminhos para chegar à completude. Um deles é a corda de Dedekind e outro é a sequência de Cauchy. Beleza? Então, o principal objetivo nosso é entender, assim, pensar sobre a completude. Entender, não vou ser tão ousado assim. Que nem eu entendo. Entender é sempre um processo, né? É sempre um processo. Isso. Mas pensar sobre a completude. Então, falar dessas diferentes maneiras de construir R que são equivalentes. Beleza? Eu tenho uma frase que ficou muito na minha cabeça, que uma vez, quando a gente estava fazendo encontros matemáticos, eu fui falar desse tipo de coisa, e aí o Gerard quis dizer, para passar essa ideia, de que o que, os números racionais, têm buraco num certo sentido, né? Só que aí isso ficou muito na minha cabeça, porque quando ele foi falar, o Gerard, às vezes, sem querer, às vezes, sem querer, ele fala em francês, assim, algumas coisas, né? Aí ele foi falar que em francês, que é cu, né? E aí ele falou, vocês têm que entender que o cu tem buraco. E aí todo mundo começou a rir, ele ficou um tempão sem entender porque estavam rindo. Ele não entendeu porque estava todo mundo rindo. Depois ele entendeu e riu. Tá. Ficou bem o Gerard mesmo. A cara dele. Mas independente do trocadilho, eu acho que essa ideia de buraco, para falar
os números racionais têm buraco, ela tem que ter cuidado, tá, com essa analogia. A gente tem que ter cuidado com as Sim. analogias em geral, porque a ideia de buraco é algo que tem um em volta, né? Então, esses buracos, que assim, tipo assim, se você pensar nos racionais, raiz de 2 não está nos racionais. Mas não tem uma fronteira em volta dos raiz de 2 racionais, entendeu? Você consegue um racional tão próximo do raiz de 2 quanto se quer. Então, não é bem buraco, no sentido que a Exato. gente pensa concretamente em buraco, beleza? É uma coisa mais louca, né? Beleza? Poderia se dizer falhas, né? Exatamente. Às vezes eu falo ausências, mas pode-se dizer falhas. Mas a ideia de buraco não é dizendo que é proibido usar, mas tem que ter cuidado ao usar essa ideia de buraco. Sim, Tá? com certeza. Eu acho falha mais adequada. Tá? Tranquilo, pessoal? Tá de boa até aqui? Eu acho que eu prefiro completamento mesmo, porque o próprio Q, ele sendo denso, eu consigo aproximar tudo que eu quiser usando fração mesmo. Então, se eu fosse pensar assim, em termos de fazer uma medida usando fração, ele é suficiente para eu medir tudo que eu quiser de maneira pragmática, né? O negócio é quando eu quiser comparar magnitudes, aí que é a questão, né? Exatamente. Beleza? Bom, tá de boa, pessoal? Tá fazendo sentido essa discussão ou tá muito louca? Eu acho que faz sentido e é muito louca. Eu também acho. Eu acho que é um pouco dos dois. Então, por isso que é legal. Né? Eu ia falar isso agora. Uhum. Saudavelmente louca. Isso aí. Bom, e aí, só para terminar por hoje, uma última observação, isso aí eu já botei, é que eu poderia fazer outro caminho possível, tá? Que é o seguinte, eu poderia partir de N, incluir primeiro os inversos multiplicativos, porque eu incluí primeiro os inversos aditivos. Aí eu chegaria nos racionais positivos, beleza? E depois os inversos aditivos, aí chegaria nos racionais. Está de boa isso? Fez sentido isso? Tá? Que também poderia ser assim. Aí não seria dentro daquela nomenclatura de anel, seria outras coisas. Mas Naquelas viagens que eu estava conversando com o senhor, da construção isométrica, né? Isomórfica, perdão. Eu estava imaginando justo isso, né? Que dava para construir primeiro, né? Os racionais positivos, né? Uhum. Então, estou botando isso só para destacar aqui mais uma vez, que não é o único caminho possível, tá? Para quebrar essa ideia de que isso é a maneira única, certa e evoluída de fazer isso. Beleza, pessoal? Então, eu não entendi essa primeira seta de cima, inclusão dos inversos multiplicativos, porque ali está N, né? Então, eu E poderia... porque no Q mais ali teria o 2/3, né? Teria. Então, Mas mas o 3/2... é porque eu já estou assumindo implicitamente que quando eu incluo os inversos multiplicativos, eu tenho que incluir outros. E quando eu incluo os inversos... inclusive uns dos outros. incluir os inversos multiplicativos e as coisas que eu tenho que incluir junto para ter consistência algébrica, tá? É que eu estou falando abreviadamente. Tá bom, tá, entendi. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo que eu chego a incluir no sentido, não é incluir, é estender, incluir, entendeu? Entendi. Eu estou falando de maneira simplificada, só porque o meu objetivo aí seria só dizer que aquele não é o único caminho possível, não é a maneira... Quer dizer, a gente tem, Claro. eu quero dizer, a gente tem, na matemática contemporânea, uma maneira de organizar formalmente o conceito de número, tá? Que é esse, N, Z, Q, R, C, mas não é a única maneira possível, é isso que eu quero insistir o tempo todo. Por isso que eu botei esse slide aí, entendeu? Uhum. Então, nos peádicos tem gente que primeiro constrói o QP, né, que são o análogo dos reais, né, para um P', e depois constrói os inteiros peádicos. Uhum. Mas aí tem gente, às vezes, que constrói primeiro os inteiros peádicos e depois o corpo dos peádicos. Então,
fica essa ordem diferente. Legal. Então é isso, pessoal, por hoje. Mais alguma pergunta? Ou algum comentário? Aí, por obviedade, teria que fazer N por N asterisco, né? Isso. Também, mesma coisa, né? Exatamente. Vitor, depois você vai fazer aquela enquete, né, para ver as aulas de oposição, né? Vai colocar lá no grupo. Né? Ou sim, pode deixar. Tá legal. Se me permite, já que eu pelo menos senti que essa deu certo, né? A ousadia de sugerir, né? Poderia ser até online, né? De repente, se tiver muita confusão de dias, Uhum. fica como uma opção também, né? Uma sugestão. Que eu odeio aula online. Assim. Eu tenho a sensação que não adianta nada. Hoje, não, e assim, você viu que muito menos gente participou. Assim, presencialmente, eu acho que sempre, sei lá, não sei se eu sou saudosista, mas vamos ver aí. Não, e também tem eu interferências internas, porque hoje, as 2 vezes que eu fui falar... Bom, as 2 não, mas 2 vezes que na hora que eu estava falando, precisaram entrar aqui, né? E eu não concentro muito. Eu também prefiro presencial sempre, né? Até porque eu uso pelo celular e vou anotando no caderno. Fica bem complicado, né? Mas eu consigo me virar pela experiência, né? Eu faço isso há muito tempo. Mas eu sugeri mais, assim, numa perspectiva democrática, né, digamos assim. Provavelmente se tiver que ser final de semana, se fosse no sábado, é possível que para mim só daria se fosse online, assim, então, no meu caso. Né? Tá, vamos tentar presencial. Se não rolar mesmo, a gente faz online. Giovanni ia falar, não? Não, eu só ia falar que assim, no online é tranquilo para mim. Especialmente hoje eu não consegui participar muito porque eu tô vindo da rua andando. Eu não consegui condução. Aí eu tive que voltar andando para casa. O Rio de Janeiro tá parado, tá uma loucura. Tá tudo parado. Ainda, eu sei. Aí eu ia falar isso, que o online para mim é tranquilo. De participar e tal. Caso não seja uma possibilidade aí pro pessoal ser presencial. E você mora onde? Eu moro no Anil, eu vim de colégio. Cacetada, mas o pessoal gosta de andar. Você veio de metade do caminho. A avó e a mãe da minha esposa estão presas na lagoa sem conseguir pegar Uber. Não tem ônibus, não tem metrô, tudo parado. Exatamente. Não consegue Uber. Eu vou ver se eu vou lá buscá-los. Mandaram a mensagem. Eu vou ter que buscar meu enteado justamente por isso, que aqui tá pegando fogo também, né? Aqui do lado, aqui é o Honório, né? Que é perto de colégio, é do lado de colégio. E aqui a comunidade também dava para ver os tiros daqui, né? Pois é. Eu fiquei 1 hora parado na linha amarela, ali um pouco antes de chegar ao pedágio, e depois de mais uns 40 minutos parado perto da Cidade de Deus, até liberarem, e depois eu não consegui condução. Aí eu voltei andando para casa. Eu moro perto, né, da Cidade de Deus, voltei andando. Eu moro na zona oeste do Rio, bem longe da confusão, felizmente. Mas colegas meus ficaram presos no BRT, porque o BRT em algum grau na Brasil parou. A cidade está interna, né? Sim, mas é porque hoje realmente foi uma situação que não tinha jeito, assim. Hoje foi excepcional, mas eu acho que um dia bom, normal, a galera participa bem. Eu também acredito que sim. Acho que hoje foi um dia muito excepcional. Assim, pelo menos aqui, não sei se está aí também, Vitor, mas aqui tá toda hora passando helicóptero, barulho de polícia. Não sei como é que tá aí. Aqui eu não estou ouvindo, não, mas talvez seja porque tem uma obra no vizinho que está fazendo mau barulho. Mas, então, a cidade toda.
Gente, então tá. Um abraço aí para todos. Vitor, um grande abraço. E aí depois você coloca lá. Valeu para todo mundo aí. Valeu. Valeu. Professor, Ó, só uma observação que foi ainda há pouco, com a aula rolando, que a UFRJ cancelou as aulas à tarde e à noite, né? Recebemos o e-mail aqui, né? não, e repara Se lado o dele. senhor não tivesse tomado a iniciativa, eu não conseguiria voltar para casa. É que eu falei lá, o pessoal da reitoria, eles falaram que a situação está muito grave. Enfim, e repara que eles cancelaram a aula. Em geral, quando tem operação na maré, eles não cancelam a aula, eles mandam e-mail falando que para os professores não cobrarem presença. Dessa vez eles cancelaram. No e-mail está escrito que Sim. recomendamos que as pessoas não vão para a Ilha do Fundão. O e-mail está Sim. escrito. Então hoje está grave mesmo. Então valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Valeu, Boa gente. tarde. Cuidem-se aí, vocês, familiares. Boa sorte no retorno. Um abraço. Em segurança. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tá, Boa tarde. valeu, até mais. Obrigado Até pela aula, mais, Vitor. gente. Tchau. Valeu.